Filipenses 4:4. Está escrito assim a palavra do Senhor. Veja bem. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Eu vou ler esse versículo novamente, só que em outra versão. Diz o seguinte: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Amém? Olha para a pessoa que está do teu lado, vê se ele tem o semblante de alguém que está alegre. Ele tem o semblante de uma pessoa alegre, amém ou não? Glória a Deus. Aleluia. Então vamos lá, continua o versículo 5. Seja a vossa moderação, em outras versões, amabilidade, moderação, amabilidade, conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Versículo 6. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Versículo 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso que? Pensai. Então diga comigo, nisso pensai. Amém ou não? Glória a Deus. Agora, irmãos, nós vamos, no versículo 9 ainda. O que também aprendeste, recebestes e ouviste, e viste em mim, isso praticai, e o Deus de paz será convosco. Versículo 11, vamos pular o 10. Não vos digo isso por causa de necessidade, porque já aprendi a contentar-me com as circunstâncias em que me encontre. Sei passar por falta e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou experimentado, tanto em ter fartura como em passar fome, tanto em ter abundância como em padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém? Feche os seus olhos, diga comigo assim, olha, Senhor Jesus, nessa noite, eu abro o meu coração para a Tua palavra. Amém, irmão? Quantos aqui estão de coração aberto? Glória a Deus, Deus vai falar com você, amém? Queridos, esse texto, na verdade, ele já estava no meu coração, já estava no meu espírito, desde semana passada. Desde semana passada, era o que eu queria compartilhar com a igreja. Mas, quando eu comecei a pregar semana passada, acabou que a palavra ela foi para um outro lado, o que eu julguei também muito interessante, eu achei muito importante a palavra de semana passada. Quem aqui se lembra da palavra de semana passada, que estava aqui no culto? Levante a mão. Ninguém, obrigado, aleluia. Ainda bem que existe o YouTube, então você vai lá, assiste no YouTube, amém? Mas domingo passado, para você que não se lembra, eu quero dizer o seguinte, eu ministrei aqui aquele versículo que diz o seguinte: a boca fala aquilo que o coração está cheio. Só que se você for estudar o corpo humano, você vai perceber que o coração é um órgão que não pensa, que não sente, não é? Tem gente que fala assim, pastor, mas quando eu levei aquele fora daquela menina, meu coração doeu tanto. Irmão, não é teu coração que dói, não, você pode ter certeza, entendeu? Você sente alguma dor em alguma coisa, alguma ansiedade, alguma tristeza profunda, mas não tem a ver com o coração, porque o teu coração, na verdade, ele só tem a função de bombear sangue para o corpo, amém ou não? Amém ou não? Então, quando a Bíblia diz que a boca fala que o coração está cheio, é porque o coração ele é associado a sentimentos. Mas, na verdade, se você for traduzir esse versículo de uma maneira mais real, na verdade, a boca fala aquilo que a tua cabeça está cheia, aquilo que está dominando os teus pensamentos. Foi isso que eu preguei semana passada.
E interessante que o próprio apóstolo Paulo fala em Romanos que se você quiser mudar de vida, você precisa renovar o quê? Romanos capítulo 12. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ou seja, você precisa mudar a tua maneira de pensar. Porque você mudando a tua maneira de pensar, você vai mudar os teus resultados. Por quê? Porque lá em Provérbios diz que na língua está o poder da vida e da morte. Aquele que bem utiliza a língua, come do seu fruto. Ou seja, nós comemos o fruto daquilo que falamos. E falamos aquilo que pensamos. Então, se a nossa cabeça está cheia de problemas, cheia de negatividade, cheia de pensamentos ruins, inevitavelmente é sobre isso que você vai falar. E, consequentemente, é isso que você vai viver. Porque você vive o fruto do que você fala. É isso que você vive. Quantos estão comigo aqui? Digam amém. Agora você observa que o texto que nós lemos aqui hoje, o apóstolo Paulo, ele nos dá uma advertência. E ele diz assim, olha, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Então pense nas coisas que têm virtude, pense em coisas boas, pense em coisas que há louvor, pense em coisas que são positivas. Paulo está dizendo nisso, se há virtude, se há boa fama nisso, pense nisso. Porque você pensando nessas coisas, você muda a tua maneira de falar. Você vai falar diferente por estar pensando diferente. E se você fala diferente, por estar pensando diferente, você vai colher uma colheita diferente. Porque nós colhemos o que falamos. Você concorda comigo? Amém ou não? Amém mesmo? Glória. Então dá um amém pentecostal. Isso mesmo. Só faltou o Naias no final. Amém, Naias. Só faltou isso, mas foi pentecostal, já valeu. Então, queridos, é sobre isso que eu preguei semana passada. Mas o que eu queria mesmo estar falando, mas nós somos guiados pelo Espírito, irmão. E é o Espírito que dá a ordem aqui, não sou eu. O que eu ia pregar semana passada era esse texto aqui, quando o apóstolo Paulo, ele começa dizendo, alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Olha para o irmão que está do teu lado, diga assim, alegre-se. Ah, não, diga com mais autoridade, uma palavra profética, diga, alegre-se. Agora, se você pediu para ele falar alegre-se, ele continua sério. Quem está alegre tem que dar pelo menos um sorriso, amém? Então diga, alegre-se, meu irmão. Se você quiser deixar ele mais feliz, fale assim, ó, alegre-se, o Vasco ganhou. Sangue de Jesus tem poder, queima ele, Jesus. Aleluia. Agora, Paulo então ele está dizendo o seguinte para essa igreja, e olha, Paulo quando escreveu essa carta, irmão, é muito importante você saber disso, que ele estava preso. Eu estava falando isso no discipulado hoje de manhã, e também falei mais ou menos semana passada. Ele estava preso numa prisão domiciliar, provavelmente em Roma, e segundo os historiadores, ele estava acorrentado a um outro soldado romano. E é esse Paulo, ei, olhe para cá. É esse Paulo que estava preso, é esse Paulo que estava acorrentado a um outro homem que chega para mim e para você e diz, alegre-se. Alegre-se. Posso te falar uma coisa, irmão? Eu acredito que essa palavra, ela surtiu um efeito poderoso na igreja em Filipos. Você sabe por quê, irmão? Muito mais poderoso do que o que você fala é o que você faz. O seu exemplo, o seu testemunho prega muito mais alto do que a tua voz. As suas atitudes falam muito mais alto do que a tua pregação. Posso ouvir um amém? E por que eu digo que isso gerou um impacto tremendo na igreja em Filipe, uma palavra como essa? Porque eu não sei se você sabe, querido, foi na cidade de Filipe que Paulo foi preso juntamente com Silas. E depois de ser por hora torturado, por hora chicoteado, por hora humilhado, ser lançado, querido, no calabouço de uma prisão, exposto a uma rede de esgoto aberta, segundo os estudiosos, amarrado com as mãos e o tornozelo no tronco,
com as costas toda cortada. Foi nessa cidade que Paulo, nessa condição, por volta de meia-noite, todo arrebentado, quando qualquer crente dessa igreja, inclusive o pastor, nessas horas estaria murmurando, reclamando, esbravejando, praguejando, esse cara, Paulo, ele começa a adorar ao Deus vivo. Ele começa a louvar ao Deus vivo, porque ele não era refém de circunstâncias. Ele começa a adorar, ele começa a engrandecer. E a Bíblia diz, querido, que de repente veio um terremoto naquela prisão. Abalaram os alicerces daquele lugar. E a Bíblia diz que todas as portas se abriram. Então foi esse Paulo que nessa cidade viveu isso, que estava falando para esse mesmo povo, dizendo: alegre-se. Então, quando parte dele, aquele povo que ouve isso deve ter pensado assim: esse cara tem autoridade para falar, porque ele já teve situações que era para ele estar arrebentado, amaldiçoando, desviado, tudo, e ele abriu a sua boca para adorar o Senhor. Então essa palavra não veio de um qualquer um, mas veio de alguém que vivia o que pregava. Posso ouvir um glória a Deus? Posso ouvir um aleluia? Então Paulo, ele está dizendo para a igreja: alegre-se. Outra vez vos digo, alegrem-se. Amém, irmão? Amém mesmo? É fácil se alegrar? Não. E nós vivemos hoje no mundo, irmãos, escute bem o que eu vou dizer. Nós vivemos hoje no mundo onde nós somos muito cobrados em ser alegres. Aí você fala assim: mas pastor, mas Paulo não está falando para a gente se alegrar? Eu quero te ensinar algo aqui nesse versículo que talvez você nunca reparou. Você já reparou, querido, que você não pode ficar triste? Já reparou isso? Aí você fala: pastor, acho que você está começando aí na contramão do que você estava pregando. Não, irmão, deixa eu concluir que você vai entender. Já reparou que você não pode ficar triste? Se você ficar com cara de triste no culto, irmão, vai vir um monte de gente perguntar o que está acontecendo. Isso é bom, mas ao mesmo tempo você pensa: gente, eu só estou triste. Se você coloca no Facebook, se sentindo desanimado, pronto, 145 comentários, que foi, fala, que foi. Aí você fala: eu só estou me sentindo triste, desanimado. Isso acontece ou não, gente? Sim ou não? Esse sim é sim ou sim não? Sim, acontece. Mas eu quero dizer para você, irmão, que ficar triste de vez em quando é bom. Você sabia disso? Sabe por que ficar triste é bom? Porque quando você fica triste, aí você coloca lá no Facebook, igual eu falei, se sentindo triste. Aí começa: que foi, que está acontecendo, que foi? Ô sua linda, fala, que foi. Aí você vê o quanto que você é amado. Não é verdade? É verdade. Hã? É curiosidade, gente? Eu achei que era amor. Eu achei que era amor. Ah, gente, é amor sim, vai. Não estraga a minha pregação, não. Então, veja bem. Mas muitas vezes é num momento como esse que você vê que tem gente que está realmente só curioso para saber o que é para poder falar para os outros. Mas você também vai ver, querido, que existem pessoas que se preocupam com você. Então essa tristeza, de uma certa forma, ela foi importante. Vocês já assistiram aquele filme? Como é que é? O que a gente assistiu lá? Divertidamente. Você já assistiu esse filme? Quem já assistiu o filme Divertidamente? Vocês perceberam que a alegria, ela quis deixar a tristeza ir embora, mas depois ela viu que foi por causa da tristeza que momentos alegres vieram para a vida dela? Você percebeu isso? O quanto que a tristeza era importante? Amém ou não? Aí você deve estar pensando assim agora: pastor, já estou ficando confuso, que você começou falando que eu tenho que ficar alegre, agora você está falando que eu vou ficar triste. Eu vou ficar o quê, pastor? Bipolar? Não, calma. Então a tristeza também faz parte, amém ou não? Se sentir triste é saudável. Eu fico preocupado com quem nunca fica triste, irmão. Isso é estranho.
Olha, meu filho morreu. Aleluia! Você imaginou um negócio desse? Eu bati de carro, capotei 3 vezes. Yupi! Você imaginou? Que coisa sem nexo. Então ficar triste faz parte. Olha para o teu irmão e diz para ele assim, ó, ficar triste pode. Diga, ficar triste faz parte. Amém ou não? Agora, qual que é o grande problema? Permanecer triste, amém. Isso é um grande problema. Mas eu vou parar por aqui, vou continuar o texto para depois a gente voltar nesse negócio de triste e alegre, amém ou não? E se eu esquecer, só semana que vem eu falo. Aleluia. Então Paulo está dizendo o seguinte, olha, e seja a vossa moderação conhecida de todos. Sabe o que é ser moderado, irmão? É ser controlado, equilibrado. É igual a mulher quando não tem dinheiro para pagar a conta, é desse jeito. Já viu, irmão, mulher quando não tem dinheiro para pagar a conta, como é que a chapa esquenta? Hein? Aguinaldo Monteiro. É Monteiro o seu nome? Monteiro. Aguinaldo Monteiro, como iremos pagar essa luz? Mas Paulo está dizendo o seguinte, seja a vossa moderação, o vosso equilíbrio emocional, conhecido por todos. Ou seja, ei, olhe para mim. Paulo está dizendo o seguinte, alegre-se, e que o teu equilíbrio emocional seja conhecido por todos. Você seja uma pessoa equilibrada. Tem gente, querido, que se desequilibra muito fácil. Tem gente, já viu, que fica irritado, explode com qualquer coisa. E querido, John Maxwell, ele fala uma frase muito forte, muito fera essa frase dele, que ele diz o seguinte, nunca mate um mosquito que pousou na cabeça de alguém com um martelo. Nunca mate. Você já imaginou, o Christian está aqui, aí pousa um mosquito na testa dele, aí eu venho com aquela sexta-feira, é sexta? Ou é terça? É quarta-feira não? É sexta, eu venho com aquela sexta-feira, Christian, não se mexe, espera aí meu filho, pum, matei o mosquito, matei, irmão, porque eu sou bom de mira, mas matei o Christian junto, amém ou não? John Maxwell fala que você nunca deve fazer isso. E muitas vezes, querido, é assim que a gente resolve o problema. Às vezes o problema é desse tamanhozinho, mas a gente entra com uma dose de resolução, de energia tão grande para resolver aquele problema, que a gente transforma aquele probleminha num problema muito maior. É assim ou não? Tem marido que está falando assim, ainda bem que eu vim nesse culto, Jesus. Mas é verdade, querido. Então Paulo está dizendo que a vossa amabilidade, que a vossa moderação, que o vosso equilíbrio seja conhecido por todos, que todos possam ver o quanto que vocês são equilibrados. Então, irmão, crente desequilibrado não combina. Repete comigo, diga, crente desequilibrado não combina. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um glória a Deus? Aleluia. E ele continua dizendo, não andeis ansiosos por coisa alguma. Ou seja, não fique ansioso. Não fique andando ansiosa, mulher. Por nada. Por nada. Não há nada que seja motivo para você ficar ansioso. Posso ouvir um amém? Agora, por que Paulo está dando esses conselhos? Porque o que me chama a atenção é quando ele chega aqui no versículo de número 11, que ele diz assim, olha, eu não digo essas coisas por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com as circunstâncias que me encontre. Ou seja, eu aprendi a estar contente em qualquer circunstância, em qualquer situação. E ele diz mais, ele fala mais o seguinte, ele diz assim, olha, sei passar por falta e sei ter abundância. Então ele está falando, eu estou contente em qualquer situação. Eu falei isso hoje no discipulado pela manhã. E eu estava falando com os discípulos, eu fiz uma pergunta para eles, o seguinte,
O que oferece mais risco para a tua vida espiritual? É a fartura ou a faltura? Brincadeira, é a fartura ou é a necessidade? O que te oferece mais risco? O que é mais perigoso para a tua vida espiritual? E alguns responderam: olha, pastor, eu acho que a fartura é muito mais perigoso do que a falta. Porque a fartura, alguns se perdem e acham que não necessitam mais de Deus, não são mais dependentes de Deus. Tem pessoas que não sabem prosperar. Aí outros responderam: não, pastor, mas eu acho que a falta produz efeitos muito mais desastrosos, os problemas muito mais desastrosos. Por quê? Porque o cara fica desanimado, ele fica desestimulado. E alguns outros responderam: pastor, eu acho que os dois. E na verdade, não há uma resposta certa para essa pergunta. A gente vai ficar o resto da vida perguntando: o que te causa mais dano? Se é ter muito ou não ter nada. Mas a grande verdade, querido, é que não é o ter muito e não é o ter nada que te causa dano. O que te causa dano é não saber ter e não saber não ter. Porque Paulo, ele diz: olha, eu aprendi a estar contente em toda e qualquer circunstância. Então a primeira coisa que me chama a atenção é que ele não nasceu sabendo. Então estar contente em toda e qualquer circunstância foi algo aprendido. E você precisa aprender. E ele diz: olha, por eu ter aprendido, eu sei ter muito e sei ter pouco. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Digam amém. O grande problema, querido, é que a gente não sabe. Ou não sabe ter muito, ou não sabe ter pouco, ou não sabe ter nada. Quantas pessoas que se desanimam da fé quando se frustram em alguma área de sua vida? Quantas pessoas desistem do Deus vivo quando as coisas na sua vida não começam a sair da maneira que você idealizou? O grande problema, querido, é que hoje nós vivemos uma geração que não sabe se frustrar, não entende, não consegue conviver com a frustração. Mas eu quero dizer algo para você, querido: a frustração te faz crescer. A frustração é importante para você amadurecer. Você já imaginou uma pessoa que nunca se frustrou na vida quando criança? Existem pais que protegem tanto os seus filhos. Escute isso, irmão, com carinho. Existem pais que protegem tanto seus filhos que não querem que eles se frustrem com nada. Aí o menino de repente tirou uma nota vermelha, a mãe vai lá, o pai vai lá, a culpa é do professor. A menina não foi escalada para dançar no balé, a mãe vai lá e a professora que é ruim. Vai protegendo da frustração. Cresce um psicótico, irmão. Vai crescer alguém completamente doido. Porque na primeira frustração que ele tiver depois de adulto, ele vai surtar. Ele não vai saber lidar com a frustração. Vocês estão me entendendo? Amém ou não? Então Paulo está dizendo o seguinte: eu sei ter pouco. Ou seja, eu sei me frustrar. Eu sei conviver quando as coisas não estão saindo do jeito que eu queria. Irmão, eu estava conversando com os irmãos aqui hoje pela manhã. A gente vê a diferença da igreja de hoje em dia para a igreja de um tempo atrás. Hoje em dia o cara desiste da fé, hoje em dia o cara desvia. Hoje em dia a pessoa se esfria, porque às vezes ouviu um não. Ou seja, a igreja é a melhor do mundo, o pastor é o melhor do mundo, enquanto ele não diz não, enquanto não é necessário ele corrigir. Mas quando ele corrige, ou quando ele diz um não, aí acabou. Então hoje pessoas desviam da fé por causa de um não. Mas a Bíblia e a história relata que houve uma geração de crente lá atrás, que ia, querido, para as arenas, que ia, querido, enfrentar os leões, enfrentar gladiadores, enfrentar a fogueira, e não negavam a Cristo por nada. Por nada. Porque estavam muito bem consolidados, firmados na fé que professavam. Então hoje a gente não consegue lidar com a frustração. Se saiu alguma coisa do jeito diferente que eu queria, desanimei. Eu ainda falei com os irmãos hoje de manhã. Tem gente que fala: hoje eu não gostei do culto não.
Irmão, o dia que o culto for para você, eu te falo, querido. Porque o culto não é para você. O culto é para Deus. É para Ele. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. A Ele toda a exaltação. É dEle, é para Ele, é por Ele. São todas as coisas. Para Ele. Para Ele. Então a gente precisa aprender a lidar com frustração. Você precisa aprender e entender que o mundo não vai cercar-se ao teu redor, suprindo todas as suas carências, tudo que você quer, tudo que você gosta. Paulo falou, eu sei não ter nada disso. E você precisa aprender isso também. Você precisa aprender a ser crente quando está prosperando e quando está apertado, quando o casamento está bom, quando o casamento está ruim, quando o ministério está fluindo, quando não está fluindo, quando eu estou feliz, quando eu estou triste. Eu sou crente independente de circunstâncias. Independente. E Paulo diz o seguinte, eu também sei ter fartura. Eu sei prosperar. Porque também, por um outro lado, querido, existem pessoas que quando prosperam, só é uma bênção enquanto está na pindaíba, irmão. Mas depois que prospera, vira a cabeça, querido, e não precisa mais de Deus. Nós temos exemplos disso, Apocalipse capítulo 3, versículo 17. Olha só o que a igreja de Laodiceia dizia: porquanto dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um coitado, miserável, pobre, cego e nu. Lucas capítulo 12, versículo 18, olha só, Jesus está falando sobre o cara que prosperou no seu celeiro, na sua plantação. Disse então, farei isso, derribarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todos os meus cereais e os meus bens, e direi à minha alma, alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus lhe disse, louco, essa noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Então nós precisamos aprender a ter e a não ter. Eu não posso desviar porque eu estou passando necessidade, eu não posso me enfraquecer na fé porque eu estou tendo abundância. Paulo disse, eu sei passar por todas essas coisas. Ele disse, eu estou experimentado. Essa palavra experimentado no original, sabe o que quer dizer? É quando você entra numa religião. Escute bem isso. Aí você tem que fazer o ritual de iniciação. E aí quando você passa por esse ritual de iniciação, as pessoas falam, agora ele foi iniciado nessa religião, nessa organização, ele está experimentado. Então Paulo falou assim, olha, eu estou iniciado nessas coisas, eu já passei por isso, e eu quero dizer para vocês, eu sei ter e sei não ter. Não adianta você ser crente só quando o teu casamento está bom, não adianta você ser crente quando está tudo bem para você. Você tem que ser crente em todos os momentos, independente de circunstâncias. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Está entendendo o que eu estou falando, amém ou não? Eu estou desanimado porque desde que eu entrei na igreja eu perdi emprego, aconteceu isso, irmão, às vezes Deus está usando essas coisas para poder te fazer crescer. Escute o que eu estou te falando. Quem aqui já viu uma escada de laje? Não é escada de ferro assim não, é escada, igual tem ali, você já viu? Quando você subiu, você percebeu que tinha uma escada ali, amém ou não? Percebeu? A vida é igual uma escada. Você sabia disso? Só que imagine que essa escada, o degrau, não é o seu pé somente. O degrau, ele é enorme, ele é do tamanho desse púlpito aqui, ó, desse palco. Amém ou não? Amém mesmo? Aí você pisou, você subiu nesse degrau aqui. Então quando você está andando, quando você chega no outro extremo do palco, o que tem aqui? Tem uma barreira. Amém ou não? Porque aí tem um degrau de cima. Então tem muita gente que quando chega nessa barreira, o que faz? Desiste, vai embora. Quando na verdade o que você tem que fazer, você tem que escalar, você tem que subir. Porque quando você chegar lá em cima, você já está num outro patamar, você já está num outro nível, já é uma outra realidade. Assim é a vida, irmão. Tem gente que está querendo viver uma vida flat, ou seja, sem barreiras. Não existe isso. Isso não existe.
Então aprenda a estar contente em toda e qualquer circunstância. Amém, irmão? Agora, estou finalizando. Estar contente não significa dizer assim: olha, estou ganhando um salário mínimo, estou feliz, não quero mudar de vida, tá bom, estou contente, Senhor. Não é isso não, irmão. Para de doidice, não é isso. Não é esse nível de contentamento. Estar contente é você estar ganhando um salário mínimo e dizer: eu vou pular para 2. Eu vou pular para 2. Mas enquanto eu estou só com 1, eu não estou blasfemando, eu não estou murmurando, eu não estou amaldiçoando, eu não estou reclamando. Falo: Senhor, se é essa a minha realidade, é isso que eu vou passar. Mas eu vou chegar lá, eu vou subir, eu tenho uma meta para alcançar. Vocês estão entendendo, querido? Agora vamos voltar para aquele assunto de tristeza. Você pode ficar triste? Pode, irmão. Pode ficar. Sabe, querido, existem circunstâncias que vão te entristecer, sim. Você pode ficar triste com as circunstâncias, mas o que Paulo falou? Alegrai-vos sempre no Senhor. Ou seja, eu posso ficar triste com algumas coisas que acontecem comigo, mas eu não perco a minha alegria diante de Deus. Porque a minha alegria não é na circunstância, a minha alegria é em quem? É no Senhor. E o problema é que muitas vezes a gente mistura. Se está ruim, eu perco a minha alegria com o Senhor. E não tem nada disso. Vocês estão entendendo o que eu falei? Agora, Paulo ele disse: eu sei estar feliz, eu sei passar por momentos difíceis, eu sei ter abundância, eu sei ter falta das coisas. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso. Ou seja, eu estou acima das circunstâncias. As circunstâncias não vão determinar minha fé. As circunstâncias não vão determinar minha dedicação. As circunstâncias não vão determinar a minha entrega. Porque eu estou acima de tudo isso. Eu posso tudo naquele que me fortalece. Estar contente é estar suprido, sem falta de nada. Então eu posso estar passando por um vale terrível, mas há uma confiança dentro de mim, há uma paz que excede a todo entendimento, que não tira o meu equilíbrio, que não tira, querido, a minha harmonia emocional. Por quê? Porque eu sei passar por todas essas coisas. A minha pergunta para você nessa noite é: você sabe passar ou não? Talvez você é muito animado quando tudo está indo bem, mas quando você recebe a notícia de um exame, quando perde um emprego, quando a perseguição se levanta, quando a crise financeira vem, quando vem um problema no teu casamento, é aí que você começa a abandonar a fé. Não faça isso, irmão. A gente precisa aprender a passar por todas as circunstâncias e situações. Essa é a palavra de Deus para você nessa noite.